Ou seja, você faz um estudo rápido, né, das ideias de Hillary Clinton. O que ela faz? Ela justifica, por exemplo, a caça, né, o extermínio de milhares de pessoas na Líbia. E mesmo chega a rir da morte do líder líbio Muammar Gaddafi. Hillary Clinton também foi uma das partidárias mais ardentes da campanha contra Assad na Síria. A campanha contra Assad na Síria, que a propósito foi promovida em nome de um suposto combate, né, como é que eu posso dizer? Assad ele se propôs a combater determinados valores americanos que hoje no Brasil, né, muitas pessoas tentam introduzir, tentam inculcar na cabeça dos jovens, nas universidades, especialmente na USP, quer dizer, a Universidade de São Paulo. Uma vez que Assad iniciou um combate a esses valores, né, surgiram supostas notícias de que ativistas dessas ideias estavam sendo perseguidos, e assim foi financiada a oposição síria, né, com o objetivo de exatamente lutar contra esses valores, lutar contra um suposto ditador que não ia de acordo com os interesses americanos. Quer dizer, essa é o cerne, né, da ideologia anglo-saxônica, que por sua vez também foi utilizada pelos nazistas, né, quer dizer, a ideia do escolhido em detrimento do povo não escolhido. E se nós analisarmos as consequências disso, né, aqui na Rússia, por sua vez na antiga União Soviética, foi desastrosa a consequência dessa filosofia. Por quê? Porque nós tivemos um programa inteiro voltado para exterminar povos e nacionalidades por completo. E não apenas povos e nacionalidades, como também cidades inteiras. Por exemplo, a cidade de São Petersburgo, como ele mostra aqui nessa obra, é considerado atualmente, né, foi considerado no ano passado o melhor destino da Europa para o turismo. Muitas pessoas consideram como a cidade mais bonita da Rússia e algumas até como a cidade mais bonita do mundo. E o que aconteceu? Os nazistas tinham uma filosofia muito diferente. Eles entendiam que São Petersburgo, na época Leningrado, deveria ser reduzida às cinzas e transformada em um mero posto de fronteira, né, do terceiro Reich com a Finlândia, que a propósito também participou do cerco de Leningrado. Se eles planejavam, por exemplo, reduzir Moscou inteiro, né, igualar Moscou com a terra, eles pretendiam preservar alguns edifícios apenas de Leningrado. Lembrando que eles conseguiram destruir mais de 180 edifícios históricos aqui da cidade de São Petersburgo. Edifícios construídos há mais de 300 anos, notáveis hoje na cidade pela sua beleza. Inclusive locais de importância histórica, né, como por exemplo o Palácio de Catarina a Grande, o Palácio de Pedro o Grande, dentre outros prédios históricos que o período soviético tratou de reconstruir e de restaurar. Então, quer dizer, como nós vimos aqui, toda essa filosofia nazista, né, de extermínio de povos, de despopulação, ela tem a sua raiz histórica. Ela tem a sua raiz histórica e sinceramente, no Ocidente, eu não conheço nenhum outro autor, excluindo-se Domenico Lossurdo, que aborde exatamente as coisas dessa forma. Lossurdo ele chegou a escrever que Hitler ele se baseava na ideia de conquista do Velho Oeste americano para, por sua vez, conquistar o Oriente Soviético. O autor, a propósito, ele não deixa passar a questão do extermínio dos índios. Ele faz um estudo bastante aprofundado, né, da América, e ele menciona que ele coloca palavras aqui que são bastante objetivas nesse sentido. Ele escreve sobre como a América se transformou num palco diário de genocídio, quer dizer, de extermínio de povos. Ele menciona aqui, por exemplo, um acontecimento de 28 de novembro de 1864, quando a cavalaria, dois regimentos de cavalaria americana, cerca de 700 pessoas,
se depararam com populações dos Cheyennes e dos Arapahoes, né, que no caso faziam parte da América. E ele menciona como tanto os Cheyennes quanto os Arapahoes, né, eles tinham em seus acampamentos uma bandeira dos Estados Unidos da América. Quer dizer, eles consideravam os Estados Unidos como seu país, né? Isso era considerado como um símbolo, né, de organização pacífica dos índios. Quer dizer, eles não tinham nenhum interesse em sublevação, nenhum interesse em combater o poder estabelecido do homem branco. E aí ele vai aqui, né? Ele menciona aqui como Chivington, né? Como isso não atrapalhou nem um pouco. O capitão Silas Soule, né, ele se recusou a enviar o seu primeiro regimento de cavalaria para cumprir uma ordem absurda, né, que era a de extermínio dessas populações. Todavia, o terceiro regimento de cavalaria e os voluntários, né, foram lá, participaram da caça e do extermínio dos índios. Ou seja, quando nós temos, né, um lado belicoso e outro lado belicoso, por mais que essa guerra seja desigual, né, e absurda, nós pelo menos ainda podemos dizer que é uma guerra. Agora, quando nós temos uma população completamente pacífica, né, que se sujeita às normas daquele conquistador, e mesmo assim é dizimada da face da terra, nós temos aí sem dúvidas um genocídio. E todos esses genocídios, né, são muito interessantes, né? Tem esse livro, a propósito, ele é dotado de farta documentação. Isso aqui não são histórias, isso aqui não é propagandismo soviético, não é propagandismo comunista. Tudo aqui é devidamente documentado, resultado de uma pesquisa de mais de 5 anos. Ele menciona, por exemplo, alguns fatos interessantes aqui, né? Enfim, como o tempo do vídeo é muito curto, eu não posso expor todos os fatos aqui dessa obra, até para despertar a curiosidade de vocês, né? Ele menciona, por exemplo, sobre como famílias inteiras, eu disse, eram utilizadas para alimentar crocodilos. Sim, senhores, famílias inteiras sendo utilizadas pelos anglo-saxões como alimento para crocodilos. Então, quer dizer, algumas pessoas, né, chegam a fazer afirmações completamente absurdas e, antes de tudo, irresponsáveis, né, de dizer que o comunismo influenciou o nazismo, né, ou que nazismo é comunismo, ou que vice-versa. Quando na realidade isso é uma tentativa imoral, torpe, né, e sem vergonha de encobrir a verdade histórica. A verdade histórica que é qual? Que é a de que o Império Alemão, quer dizer, o Terceiro Império Alemão, o Terceiro Reich, ele foi fundamentado em outros impérios da época, né, como por exemplo os Estados Unidos da América, um império republicano, por assim bem dizer, um império que professa, né, os ideais da Revolução Francesa e que hoje professa, né, a ideia dos direitos humanos, e outro império que foi o Império Britânico, um império que exterminou povos inteiros da América, povos inteiros da Oceania, né, e de outros lugares por onde, né, deixou o seu rastro de extermínio. Hitler, ele buscava para a Alemanha nada mais nada menos do que os reis da Inglaterra, do que os presidentes americanos fizeram, né, com as suas próprias colônias, com os seus próprios povos dominados. Ele que considerava os ingleses, né, como um exemplo de êxito colonial, de êxito expansionista, ele que considerava a América como uma terra, né, da bem-aventurança, uma terra do progresso, entendia que a Alemanha, por sua vez, deveria adquirir o seu progresso dessa mesma forma, né, e assim iniciar o seu império, né, um império que, por sua vez, deveria conquistar o mundo todo. O mundo todo, né, buscando o espaço vital para os alemães, que era, por sua vez, a União Soviética,
e que os povos que fizessem parte, né, da chamada raça inferior, que ele foi, o conceito que ele foi buscar exatamente nesses impérios, deveria ser destruída. Se nós tomarmos em conta que os alemães, eles eram deixa eu dar Se nós levarmos em conta que os alemães na época, né, eram um império extremamente agressivo, se nós levarmos em conta o papel dos alemães, por exemplo, na Europa Oriental, não é difícil confirmar aqui as minhas palavras. A guerra deles não era uma guerra contra o comunismo, não era uma guerra contra o bolchevismo judeu, como eles diziam. Era uma guerra, claro, tinha as suas razões ideológicas, mas antes de tudo era uma guerra de extermínio voltada para matar não apenas soldados, não apenas comissários bolcheviques, como também, né, populações pacíficas. E o plano que eles tinham para Moscou e São Petersburgo, felizmente não foi efetivado. Mas basta nós lembrarmos, por exemplo, que a Polônia, o país que mais sofreu com a Segunda Guerra em questões proporcionais, a cidade de Varsóvia, capital do histórico povo polonês, teve mais de 90% dos seus prédios destruídos pelos nazistas alemães. Moscou sofreu poucos danos, né? Leningrado, São Petersburgo, sofreu um cerco que durou 900 dias, onde a maioria das pessoas tinha um pedaço de pão desse tamanho aqui, que eu já vi pessoalmente, né? Apenas 150 gramas, 125 gramas diárias de pão. Isso era o que as pessoas tinham para sobreviver, né? Os soldados recebiam 250 gramas de pão. E esse, de fato, foi o plano dos nazistas, um plano voltado para o extermínio, voltado para a preservação do povo escolhido, né, em detrimento do extermínio dos povos não escolhidos. E este plano, né, por mais que o Terceiro Reich tenha acabado, é exatamente o mesmo que os Estados Unidos hoje têm para a sua ordem mundial. Não um plano completamente idêntico, né, ao dos nazistas, né, de exterminar povos, até porque eles precisam muitas vezes desses povos para a geração de capitais. Mas sim, uma forma de conquistar economicamente, politicamente e principalmente de dominação cultural de outros povos. E para essa dominação cultural, os americanos, quer dizer, os anglo-saxões exaltados por Hitler, né, procuram exatamente movimentar as suas ideologias de dominação, ideologias de teor agressivo militar, ideologias que de democracia não tem absolutamente nada e, inclusive, né, ideologias de teor sexual, que jovens ingênuos têm propagandeado como sendo algo ao qual todos devem se curvar, e aquele que não se curvar a isso deve ser exterminado, deve ser destruído. Essa obra aqui, né, Война на уничтожение, что готовил Третий Рейх для России, ou seja, guerra de extermínio, guerra de destruição, o que o Terceiro Reich preparou para a Rússia. É uma obra que eu recomendo a todos vocês, né, lembrando que ela, por enquanto, só existe disponível em russo, ainda não está disponível em português. É mais uma razão para vocês aprenderem a língua russa, uma língua que você vai encontrar livros fantásticos em russo, livros que jamais seriam sequer publicados em português, né? E essa aqui é uma dessas obras. É um trabalho exclusivo, um trabalho fruto de pesquisa de 5 anos, de Yegor Yakovlev, né? Um trabalho que eu recomendo para vocês, um trabalho que só vai acrescentar algo. E se vocês tiverem interesse nessa obra, talvez para um trabalho de pesquisa, né, precisar de fragmentos que, por sua vez, possam ajudar na sua monografia, no seu artigo científico, então é só escrever para a nossa página, é só escrever para nós, e nós iremos conversar a respeito disso, né? É uma obra que eu recomendo a todos aqui. Se vocês vierem à Rússia, comprem esse livro. Se vocês puderem, comprem pela internet, né? Claro, se vocês lerem russo. Se vocês não lerem, né, é um trabalho que vale a pena vocês lerem algum dia, né, ou pelo menos aguardar uma tradução quando ela estiver disponível. Encerramos aqui a nossa transmissão e
Agradecemos a audiência de vocês. Obrigado.